A paz de Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações. Hoje estamos mais uma vez para poder dar sequência aí ao nosso trabalho, né, que nós fazemos aqui, que é o trabalho de discipulado. É um trabalho que nós criamos ele para podermos auxiliar as lideranças, para poder dar um suporte, um subsídio às lideranças, aqueles que almejam também a liderança. Temos aí, né, a nossa playlist, as nossas playlists, né, que estão lá no meu canal. Você pode entrar lá e você vai ver todas elas lá, ok? Hoje vamos falar sobre o curso estamos falando sobre o curso A Liderança de Jesus. Hoje vamos falar sobre a unidade 2. Hoje vamos falar sobre o líder que serve, né? Então, esse título, né, serve, vocês estão vendo aí que ele é ponteado porque ele tem os significados. São 4 significados que a gente vai falar hoje, né? É um acróstico que usamos para poder trazer um estudo para você hoje. Amém? Vamos lá então? Vamos dar sequência aqui para depois falarmos sobre isso. Líderes servos sabem quem são em Cristo Jesus. Eles sabem como Cristo os moldou, os capacitou para o seu uso. Confiam em que Deus pode usar a cada experiência a fim de prepará-los para o ministério. Líderes servos não necessitam um lugar na mesa principal para se sentirem confiantes. Serve alegremente na cozinha, pois sabe que Cristo tem o controle e estão onde ele os levou a estar. Eles confiam em que Deus os tem preparado para servir com o fim de glorificar o seu nome e não para obter lucros pessoais. O mundo diz que você deve usar todos os recursos para o seu próprio benefício. Habilidades, talentos levam ao sucesso, e o sucesso leva à felicidade, à satisfação própria. Deus, por outro lado, diz que Cristo tem preparado você para o propósito de fazer honra a Ele. Então, nós temos aqui o preparo para o serviço, né? Deus tem preparado você para ser um líder que serve, não um líder apenas que apenas tem uma posição, porque embora o mundo eles ensinam sobre liderança, mas eles em si eles montam uma ideologia de liderança que a qual ela tem por princípio ali comandar algo, comandar e assim por diante. Já no caso do ensino bíblico de liderança feito por Jesus, principalmente, já é inverso, né? Tem que servir, ok? Nós temos aqui uma passagem bíblica, nós vamos ler ela, 1 Pedro, capítulo 4, nós vamos ler no versículo 10 e o versículo 11. Então vamos lá, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e o versículo 11, que diz assim, vamos lá? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Então vamos lá? Aqui nós temos aqui 2 princípios, né, que podemos aprender aqui sobre a questão de servos, né? De liderança. Primeiramente é a questão de servir. Então a questão de serviço, na verdade, ela é muito importante porque ela vai nos dar a habilidade para poder fazer o que Deus nos ordenou, o que Deus nos ensinou, né? Então, e vejamos que quando nós vamos
falar sobre liderança, nós falamos de coisas que a qual foi entregue nas nossas mãos. Por exemplo, o líder, na verdade, ele de alguma forma ele vai ser um mordomo, um mordomo dos talentos e dos dons que Deus nos concede. Esses talentos terão que ser administrados, como nós podemos ver aqui, administrando fielmente com a graça de Deus em suas múltiplas formas. E como outra versão fala, que segundo o dom que cada um recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Isto é, Deus te deu algo, agora você vai trabalhar disso. O que é um dispenseiro? Aquele que cuida de uma dispensa. Só que a dispensa não sou eu que compro, não sou eu que mantenho ela, é o dono da casa. Então, eu vou ter que, eu agora sou um administrador, eu vou ter que administrar aquela dispensa. Amém? Então, na verdade, servir aos outros é o objeto de todos os dons de Deus. Ser um dispenseiro significa ser um administrador, ser um mordomo. E essa palavra se refere a um servente que tem autoridade sobre as posses do dono. Então, todos nós sabemos o que significa isso. Vamos lá? Agora vamos ver a perspectiva de Paulo acerca da vida, né? Vamos lá? Paulo escreveu que tudo que ele havia ganho estava na coluna das perdas do balanço financeiro da sua vida. Tudo que ele havia feito ou obtido em termos terrenais não tinha valor quando comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, vemos aqui que Paulo, tudo que ele obteve no mundo, e quem conhece a história de Paulo, na verdade, você vai perceber que Paulo foi um homem que tinha um extremo conhecimento. Ele estudou na melhor faculdade de Jerusalém, a de Gamaliel, enfim. Então ele tinha tudo isso, né? Então, uma coisa que aprendemos aqui, eu queria deixar que você lesse aí, Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8, e também você lesse também com calma, se for o caso, dá uma pausa no vídeo, Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 6. Então, você vai ler primeiramente Filipenses 4 a 6, depois o versículo 7 e 8. Então, vamos lá. Nesses versículos, e mais ainda, acrescentando ainda, você também pode ler também, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 21 a 33, né? Você vai ver que aqui estão o currículo do apóstolo Paulo. Eu fico pensando, gente, que às vezes as pessoas querem alcançar alguma posição dentro de uma instituição, igreja, e às vezes os pastores em si começam a dar-lhes oportunidade, dar-lhes cargos, até colocam em cargos altos ou em lideranças bem expressivas. Mas se esquece de um detalhe, nós precisamos ver o currículo. Qual é o currículo? Por exemplo, o pastor de uma igreja, para ser consagrado pastor de uma igreja, tem que ter currículo. Ele já sofreu por alguém, ele já pagou um preço por alguém. Então, se ele nunca pagou preço por ninguém, se ele nunca se dispôs a sair da sua casa ou fazer alguma coisa em função para ajudar as almas, então ele não é pastor. Como é que você vai colocar alguém como pastor de uma igreja? Ou melhor, alguém vai ser pastor também de uma igreja se ele não tem currículo. Aqui nós vemos que Paulo, ele era apóstolo, mas vejamos também o currículo dele. Ele sofreu. Isso dá a ele a autoridade. Porque muitas pessoas não aceitam determinadas lideranças? Porque elas não têm autoridade. É como aconteceu lá com os fariseus e escribas, que não tinham autoridade. Eles falavam coisas que a qual o povo via e obedecia, mais por uma questão de poder do que com autoridade, né? Então nós vemos aqui alguns pontos ímpares. Então Paulo ele viu tudo isso, ele viu que o único ganho era a sublimidade do conhecimento de Cristo. O restante ele deixou de lado. O que Paulo queria, Paulo deu tudo como perda.
né? Perdeu tudo aquilo que ele idealizava, tudo aquilo que ele achava que ele sabia. Paulo considerou, né, todos os seus conhecimentos, tudo aquilo que aprendeu na faculdade, o que ele viveu antes de aceitar Jesus, ele chamou isso de esterco. Isto é, sabe o que é esterco, né? Então, não vamos aqui dar sequência e vamos ficar falando essas coisas, né? Mas é isso que é o conhecimento que Paulo considerou, que você e eu devemos também considerar também, né? Amém, amados? Então vamos nós pensar um pouquinho sobre isso, né? Antes de você, pastor, presidente de uma igreja, efetivar alguém para um cargo ministerial, principalmente um cargo de extremo como de pastor, primeiramente temos que ver o currículo dele. Ele tem um currículo pastoral. Porque tem que ter currículo pastoral. Ninguém é pastor porque obteve um cargo. Ele é pastor porque ele agora está sendo honrado pelo teu trabalho. Ele não tem que ser honrado para trabalhar, ele tem que ser honrado porque trabalhou. É o contrário. Estamos invertendo as coisas aqui, ok? Vamos lá, líderes servos são líderes que servem. Então, aqui vamos usar, como já falei, o acróstico serve como um esboço de como Deus tem preparado você para os propósitos dele. Então vamos lá, o que significa a palavra servo? Eu vou colocar aí bem bonitinho para você, né? E vou tentar o máximo possível. Porque eu não tenho muito recurso, né, no aplicativo, eu utilizo o meu celular e eu não tenho muita habilidade ainda com alguns aplicativos. Esse aplicativo eu acho mais prático para mim, porque a minha vida é corrida. Então eu não vou ter muitas coisas aí, mas eu vou tentar dar uma melhorada aí de algumas coisas aí, tá ok? Vamos lá, dons espirituais. Então a gente vai tirar dos dons espirituais aqui o S do espiritual, o primeiro S, né? Depois do L, né? Tem o espiritual, então o primeiro S que vai ser o S do servo, né? Então o que significa os dons espirituais? Dons que Deus lhes dá por meio do seu Espírito, a fim de capacitar você para o serviço. A gente vai explicar daqui a pouquinho sobre isso. Experiência, né? Já começa pelo E mesmo. São acontecimentos, nós falamos que já aqui, né? Acontecimentos que Deus usa para moldar você em um líder servo. Temos a outra aqui, o R do serve, que é relacionamento, o ajuste que Deus faz em seu relacionamento com as pessoas a fim de dar a você um estilo de liderança. Temos o V de servo, do servo, né, que é vocação, a habilidade que você ganhou por meio de treinamento e experiência, as quais você pode usar para servir a Deus. Entusiasmo, né, a paixão que Deus colocou em seu coração por certo ministério que serve a outros. A gente vai procurar agora explicar isso em duas unidades, em dois vídeos, em duas unidades. Hoje vamos falar sobre alguns pontos aqui, né? Eu queria que vamos falar sobre os dons espirituais de experiência e depois a gente vai falar sobre o restante, tá ok? Então vamos partir então para o nosso trabalho. Bom, vamos primeiramente falar sobre dons espirituais. Os livres servos sabem como Deus lhes deu os dons para servir a igreja, o corpo de Cristo. Eles servem graças aos seus dons espirituais. Tempo de serviço, oposição não conta para livres servos. Eles buscam servir no lugar em que Deus os colocou para o corpo de Cristo. A igreja trabalha melhor quando os seus membros sabem que os dons espirituais Deus lhes deu e quando cada um está em seu lugar de serviço capacitado para dons espirituais. Por que existe problema dentro da igreja hoje? Quais são as razões das demandas, dos mimimis e assim por diante dentro das igrejas? Justamente porque as pessoas não querem se adequar àquilo que Deus os colocou, o dons que Deus lhe deu. E por causa disso,
Aí as pessoas começam a se invejar com o dom do outro, em vez de cuidar do seu dom, e começam a criar problema dentro da igreja. Queridos, todos dentro de uma igreja, ela tem seus dons específicos e precisam ser usados dentro desses padrões que a qual Deus estabeleceu para eles fazerem, né? Se cada um trabalha onde Deus o colocou, isso evita inúmeros problemas. Por exemplo, a igreja primitiva, por que ela não tinha problema? Porque eles sabiam trabalhar dentro dos seus padrões, porque lá não existia o pastor presidente Pedro, o pastor presidente Tiago, o pastor presidente João. Os três trabalhavam de tal forma, de uma forma tão unidas, tão uníssona, que eu não via eles brigando por coisa alguma. Quem ia pregar, quem não ia pregar, quem ia dirigir, quem não ia dirigir, quem ia fazer, quem não ia deixar de fazer. Então essas lideranças brigam porque elas não ocupam adequadamente como Deus ordenou trabalhar. Se fizermos assim, vamos evitar muitos problemas. Vamos lá. Os dons espirituais são chave para entender como Deus quer que a igreja funcione. Ela é muito importante. Um dom espiritual é uma manifestação do Espírito. Não é uma habilidade especial que você desenvolve por sua conta, como uma destreza ou talento. Você não busca um dom espiritual, no entanto, em oração busca entender como Deus já lhes deu os dons para os seus propósitos. Então, Deus deu dons espirituais para um propósito especial dentro da igreja. Né? Então, vamos conhecer a natureza bíblica da igreja, né? Quando nós conhecemos a natureza bíblica da igreja, ele já é o começo para entendermos os dons espirituais. Que na verdade, isso é uma realidade dentro das igrejas, que muitos ainda não entenderam não conhecem a natureza bíblica da igreja, porque se conhecesse, também conheceria os dons espirituais. Nós temos agora aí um gráfico agora, né? O que é? Temos uma figura aí de uma igreja, de um bonequinho aqui, uma função de bolinha, e aí um diagrama. Então, vamos dar agora uma pausinha de uns segundos aí, para podermos entender, para poder olhar para essas figuras. Olha para elas, o que você acha? O que seria? Qual é a analogia? Aonde nós podemos, de uma forma, como fazer uma analogia da igreja? O que seria a igreja, na verdade, dentro desses diagramas? Né? E aí, o que você achou? Bom, deu a pausa? Dá uma pausa agora, pensa bastante. Então agora eu vou mostrar para você aonde está a resposta. Está aí, esse círculo que nós fizemos aí. Isso aí é a igreja, é um corpo vivo. A igreja, ela é formada por muitos membros com dons dados por Deus e unidos para servir. Os dons não foram para dividir a igreja, os dons foram para dados por Deus às pessoas para todos unidos pudessem ou venham servir a igreja, servir o corpo de Cristo, né? E podemos ver que se nós formos fazer uma verificação do nosso corpo, a gente vai ver que todos eles têm a sua função. É assim também que tem que ser a igreja. Vamos lá? As instituições permanecem sempre as mesmas. Deus escolheu o corpo humano como analogia da igreja, porque o corpo de Cristo é um organismo vivo. A igreja está organizada como um corpo, mas o que ela faz é mais importante do que quem ocupa os cargos. A igreja cresce pelo poder do Espírito Santo. Ela funciona melhor quando todos os membros encontram o seu lugar para servir. Enquanto viverem brigando, discutindo, cheio de problemas, aí tá. Agora, eu queria passar para vocês aqui algo interessante que eu não acabei não passando. Eu vou colocar agora para você aqui. Nós temos 3 tipos de dons relacionados dentro da Bíblia, né? Nós chamamos eles aí de dons de Deus, dons de Cristo
e dons do Espírito. Então vamos lá. Onde estão relacionados os dons de Deus? Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Os dons de Cristo estão em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Os dons do Espírito 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até o versículo 11. Então, até aí você anota direitinho, porque é muito importante que você entenda isso. Vamos lá? Os dons espirituais são para o benefício comum da igreja. Deus usa os membros da igreja para equipar e edificar o corpo de Cristo. Os dons espirituais não são para vangloriarem-se, mas para servir. Líderes e servos são motivados pelos dons de Deus para servir. Então tá aí, não é para poder dizer, e como muitos acham aí que ficam vangloriando pelos seus dons, porque Deus, porque falou isso, porque falou aquilo, porque alguma coisa aconteceu. Irmãos, é ridículo. Desculpa usar essa palavra, mas é o que eu encontrei aqui para poder dizer como é ridículo as pessoas fazerem isso. Eu acho um desperdício, uma perda de tempo ficar aí chegando. Aí alguém fala assim, olha, nem isso que Deus falou contigo? Nem isso mesmo? Fala aí, confessa agora. É interessante. Um aspecto importante de qualquer estudo sobre os dons espirituais é a obra de Deus na vida de crente na igreja, do crente na igreja. Você não decide que dom quer, então vai buscá-lo. Deus dá como Ele quer. Olha lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Você observa lá. É como Ele quer, não é como eu quero. Eu quero o dom de conhecimento. Ah, Senhor, dá-me o dom de conhecimento. E aquela coisa, eu tenho que também estar ciente de que quando nós temos um dom, ou quando Deus nos concede o dom, também existe o preço que eu tenho que pagar para poder administrar aquele dom. Eu estou em condições para isso? Você está em condições para isso? Então, muito cuidado com isso. Quantas pessoas desviam porque fica pedindo coisa, Deus vai dar e acaba desviando. Sua meta como líder servo é descobrir como Deus, em sua igreja, em sua graça, deu dons a você para servir e guiar outros a distribuir isso também e sentir esse mesmo gozo. Então, a sua meta como líder servo é descobrir, como Deus quer que você desenvolva isso. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 a 20, a Bíblia usa a analogia da parte do corpo para descrever os membros da igreja. Então temos aqui alguns pontos importantes que precisam ser verificados. Eu não vou ler aqui porque para a gente não ficar aqui demasiado tempo, mas você lê com calma aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 a 20. Algumas pessoas não se sentem parte da igreja ou creem que a sua participação não é importante porque não são como os outros. Em Coríntios, alguns cristãos pensavam que não cabiam na igreja porque não tinham os mesmos dons dos outros. É uma tolice isso, Eu não tenho que me comparar meu dom com o outro. Ao contrário, eu tenho que saber me localizar dentro da igreja para poder ajudar e auxiliar a igreja. É isso que tem que fazer. Então, cada membro pertence sim ao corpo e tem que desenvolver o seu papel ali na igreja. Tá ok, meu querido? E depois você também leia também 2 Coríntios e dá sequência aí, o capítulo 12, do versículo 21 até o 26. Tá ok? Para você entender, que a importância disso, a importância que tem isso, E assim podemos observar que Paulo diz, mas meu Deus, mas Deus assim formou o corpo, dando mais honra ao que tinha que falta dela, para que não haja divisão do corpo. Então, a função dos dons é unir, é estabelecer comunhão, na verdade. Nós temos aqui alguns pontos. Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, depois 28 a 30, Efésios capítulo 11 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 9 a 11. Os versículos estão aí na tela para você acompanhar com calma. Eu vou aqui dizer apresentar algumas definições
de alguns dons aqui e funções, tá ok? Eu vou falar isso rápido, né? E você não, se você achar que eu estou muito rápido, é só você dar pausa para poder você entender, tá ok? Vamos lá, primeiramente é presidir. Presidir ou liderar ajuda o corpo para conduzir os membros a cumprir os objetivos e propósitos da igreja. A liderança motiva pessoas a trabalharem juntas em união em busca de alvos que lhes sejam comuns. Então, isso é a presidência, Romanos 12, 8. Governos, 1 Coríntios 12, 28. Pessoas com dom de governar, no sentido de administrar, conduzem o corpo para manter os membros focados em sua tarefa. A administração capacita o corpo a organizar-se de acordo com os propósitos dados por Deus e com objetivos futuros. Então, fica a dica aí, tá? Então, eu vou lendo para que você, né, só escute ou dá pausa para você assimilar mais aí o que eu li. Terceiro, ensino. 1 Coríntios 12, 28, Romanos 12, 7, Efésios 4, 11. Ensinar e instruir membros nas verdades e doutrinas da palavra de Deus, com o propósito de edificar, unir e amadurecer o corpo. Vamos lá no 4? No 4 é ciência, conhecimento. 1 Coríntios 12, 8. O dom do conhecimento manifesta-se por meio do ensino e treinamento do discipulado. É uma habilidade dada por Deus para aprender, conhecer e explicar as preciosas verdades bíblicas. Uma palavra do conhecimento é uma verdade revelada pelo Espírito, né? 5. Sabedoria. 1 Coríntios 12, 8. Sabedoria é o dom que discerne a obra do Espírito Santo no corpo e aplica seus ensinamentos e ações às necessidades do corpo. 6. Profecias. 1 Coríntios 12, 10. Romanos 12, 6. O dom de profecia é proclamar a palavra de Deus ousadamente. Isso edifica o corpo e conduz pessoas à convicção de pecados. Profecia se manifesta por meio da pregação e do ensino. Número 7, discernimento. 1 Coríntios 12, 10. O discernimento ajuda o corpo a reconhecer as verdadeiras intenções daqueles que estão no corpo ou relacionados a ele. Discernimento também discernimento testa a mensagem e ações das pessoas para a proteção e o bem-estar do corpo de Cristo. Como também temos também as ações malignas, também que o discernimento também tem muito a ver. Exortação, número 8. Romanos 12, 8. Quem possui esse dom encoraja os membros a se envolver e se entusiasmar com a obra do Senhor. Membros com esses dons são bons conselheiros e motivam outros a servir. Exortação manifesta-se na pregação, no ensino e no ministrar a outros. Número 9. Pastorear. Efésios capítulo 4, versículo 11. O dom de pastorear é manifestado em pessoas que se ocupam com o bem-estar dos outros. Apesar de aqueles que têm o título de pastor cuidar dos membros da igreja, esse dom não é limitado a eles ou aos membros de sua equipe, né? Não é um título, é um dom, tá ok? Número 10, fé. 1 Coríntios 12, 9. A fé confia em Deus para fazer algo além das capacidades humanas. Crentes com esse dom encoraja outros a confiar em Deus diante da dificuldade aparentemente intransponível. Número 11, evangelismo. Efésios 4:11. Deus dá à igreja evangelistas para levar a pessoas a Cristo efetiva e entusiasticamente. Esse dom edifica o corpo para adicionar novos membros à sua comunhão. Número 12, apostolado. 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4:11. A igreja envia apóstolos em nome do corpo para plantar igrejas ou ser missionários. Apóstolos motivam
o corpo a olhar para além das suas paredes, a fim de cumprir a grande comissão. 13. Ministérios e socorros. 1 Coríntios 12, 28, Romanos 12, 7. O que tem o dom de ministério e socorros reconhece a necessidade prática no corpo e alegremente procuram por meios para atender aquela necessidade. Cristãos com esse dom não se importam de trabalhar nos bastidores. 14. Misericórdia, Romanos 12, 8. Atos cordiais de compaixão caracterizam os que têm o dom de misericórdia. Pessoas com esse dom ajudam o corpo por chamar a atenção para os membros feridos. Elas têm o corpo saudável e unido, fazendo que os outros membros cientes da necessidade o que há na igreja. Vamos lá, número 15, repartir, Romanos 12, 8. Membros com o dom de repartir ofertam livre e jubilosamente para a obra e a missão do corpo. Cordialidade, liberalidade são características de indivíduos com esse dom. E finalmente, 16, hospitalidade. 1 Pedro 4:9. Pessoas com esse dom têm a habilidade de fazer com que visitantes, convidados, estrangeiros sintam-se em casa. Eles frequentemente oferecem a própria casa para receber os visitantes. Pessoas com esse dom integram novos membros ao corpo. Então está aqui, esses dons para que você possa entender, e te apoiar que você venha dar um apoio, assim que você tenha uma visão maior e da missão, da visão e da missão da igreja, tá ok? Vamos continuar então? Os dons espirituais são métodos de Deus para capacitar os membros do corpo de Cristo para o ministério. Eles formam a base sobre a qual as igrejas podem estruturar os seus ministérios. Tradicionalmente, os líderes servos desenhavam um diagrama mostrando necessidade de liderança e então buscavam pessoas para atender a essas necessidades. No entanto, as igrejas guiadas por servos fazem esse diagrama depois de ver quais pessoas Deus reuniu ali. A estrutura da igreja deve está aberta para incluir ministérios que usualmente não são parte do ministério local. As igrejas devem mudar para que, em lugar de ter pessoas servindo a estrutura, seja esta a que serve a necessidade das pessoas. Existe um equívoco hoje. Aí as pessoas vão para a igreja, elas mostram determinadas coisas, e parece que elas são colocadas como liderança porque elas fizeram alguma coisa em função de obra. E na verdade, como podemos ver aqui, as coisas têm que ser feitas em função das pessoas. Mesmo que ela venha chefiar ali uma área de pedreiros, ela tem que saber administrar ali. Por exemplo, eu tinha um camarada, que na igreja que ele não sabia administrar isso. Ele não sabia administrar. Ele provou que ele não era um bom obreiro, uma pessoa que tinha consciência dele. Ele sabia manejar o trabalho, sabia distribuir e fazer as coisas da obra direitinho, mas não é isso somente que interessa. O que interessava, e havia muitos conflitos entre pessoas lá trabalhando, e ele ficava igual olhando a situação, não sabia conversar. Então, até nisso, tem que saber se a pessoa é um líder servo. Entendeu, queridos? Como Deus separa os membros para o serviço? Bom, em Atos 13, nós temos aqui uma base sobre isso, ensinamento sobre isso, que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Então, se nós formos ler o versículo 1 ao versículo 3, a gente vai poder entender isso com facilidade. Então, e o bom que aconteceu ali, que a igreja reconheceu o dom dessas pessoas.
Então a igreja também tem que reconhecer o dom. Você, antes de você consagrar alguém, você tem que entender se a igreja está, por exemplo, eu sempre gostava de consagrar as pessoas por surpresa, mas essas surpresas na verdade eram evidências que eu via constantemente na igreja. Por exemplo, a pessoa foi consagrada com a pastor, mas uma pessoa respeitada na igreja, uma pessoa que também tinha um currículo de obras na igreja, né? Ele na verdade sem o cargo ministerial, ele pastoreava. Então agora o que eu vou fazer com ele é apenas isso. E a igreja, na verdade, toda vez que eu fazia isso, ela batia palma, ela se alegrava. Isso é reconhecimento. Então nós temos que entender isso também, tem que ser a visão. Quem hoje pastoreia uma igreja, que tem uma visão pastoral de uma igreja, pastor da igreja, ele tem que ter essa visão dentro da igreja e perceber se aquela pessoa está se adequando dentro da igreja. Como é que ela está fazendo isso? Por exemplo, teve uma pessoa que eu consagrei uma vez, que essa pessoa, na verdade, ela criou uma situação na igreja que me chamou a atenção, e a igreja, na verdade, abraçou essa pessoa. E ela conseguiu apaziguar determinadas coisas, conseguiu trazer pessoas e pastorear e apacentar essas pessoas. Então ela, na verdade, só recebeu o cargo para poder receber apenas uma honra por aquilo que ela já fazia. Bom, então nós temos aqui alguns casos aqui, por exemplo, como a igreja fez para separar esses homens. No caso aqui, no capítulo 3, era Barnabé e Saulo. Como é que eles fizeram? O que a igreja fez? A Bíblia diz que, enquanto estava adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo lhes disse que separasse Barnabé e Saulo para a obra que os havia chamado. Mas o que a igreja estava fazendo? Ela estava o quê? Primeiro, adorando. A adoração aqui é dentro da palavra nata, na natureza dela. O que é a natureza de adoração? Então, para entender isso, tem que, a igreja adorava, a igreja jejuava. Então o Espírito Santo, isso faz com que o Espírito Santo fala com a igreja. A igreja só fica nesse sinal de louvor, e fica nessa coisa aí, né? Bom, é complicado. Então a igreja reconhece, o chamado de Deus e os dons daquelas pessoas lá. Então é assim que acontece. E aí o fato deles pôr as mãos sobre a cabeça deles e o despedirem era somente uma forma de confirmar, de confirmar a obediência daqueles dois, tanto de Paulo como de Barnabé, e a qual Deus confiou eles a obra missionária. Então, o que está faltando para a igreja hoje, para as lideranças, no modo geral, é exatamente isso: a adoração, o jejum. O que é adoração? Vou dizer que a adoração ela é uma entrega total a Deus, uma vida com Deus incondicional. O que é jejuar? É abster-se de algumas coisas que prejudicam o seu andamento cristão. Porque às vezes quando se fala em jejum, pensam somente em ficar sem comida e se beber água. Não, o jejum hoje, principalmente na nossa era, que tem a era da informática, a era da tecnologia, e aí é bom que a gente faça um jejum aí disso, daquilo, tá ok? Amém, queridos? Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo? Que atividade sua igreja tem realizado para ajudar os membros a descobrir os dons espirituais e encontrar um lugar no ministério? Deixa eu te falar aqui uma coisa que eu não falei antes aqui. Esses dons que nós mencionamos aqui atrás, eles precisam de um momento para explicar esses dons para a igreja. Aqui eu não posso fazer isso aqui. Mas a pergunta é: que atividade a igreja hoje tem realizado, tem feito? O que a igreja tem feito para poder ajudar os membros a entender ou a se conectar ou entender quais são os seus dons? Bom, irmãos, infelizmente, esse é o problema também em algumas igrejas, infelizmente, que não tem também favorecido, ensina tantas coisas. É que eu falo que acontece com as igrejas hoje. Elas já criaram um meio de extinguir o culto doutrina na sua igreja. E por quê?
fazem isso? Porque isso não dá ibope, não enche igreja, não vai fazer com que a sua igreja seja conhecida por todos. É problema sério. Então vamos lá, vamos agora para o segundo ponto, nós falamos sobre o S do servo, que é os dons espirituais, e agora vamos falar sobre o E de servo, de serve, quer dizer, experiência. Deus é o Deus da história, e na história que Deus realiza seus planos. Ele não é somente o Deus daquela época, Ele é o Deus do aqui e agora. Como Criador, Deus é soberano sobre todos os eventos da história, os quais se sucedem como Deus permite e ordena. Toda a história se centra na encarnação de Jesus Cristo. Deus entrou na história para salvar a criação da penalidade do seu pecado contra ele. A palavra encarnação vem de um termo do latim que significa em carne. Em Jesus Cristo, Deus estava em carne. Os evangelhos de João afirmam que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus tem sempre agido na história para levar a cabo os seus propósitos. Os líderes servos confiam em que Deus trabalha em sua história pessoal para cumprir o plano que tem para a vida deles. As experiências se convertem em crisol de Deus para moldar você à sua imagem. Líderes servos confiam que em tudo que acontece com eles e ao seu redor é parte do trabalho soberano de Deus e da criação. Amém? Então, podemos ver que Deus, Ele quer nos levar a esse ponto de experimentar Ele, de viver com Ele. Então, precisamos ter uma experiência. Como eu falei, muitas pessoas querem ser líderes, mas não querem passar por nenhum tipo de experiência. Eu falei, tem que ser aprovado, tem que ter currículo, como já nós mencionamos aqui já. Tá ok? Vemos aqui o caso de Paulo. Paulo passou por todos os pontos positivos. Nós temos aqui, Deus preparou Paulo de Tarso por meio de todas as experiências de sua vida para um papel singular na tarefa de levar o evangelho ao redor do mundo e todos os povos. Vamos lá. Primeiro, Paulo nasceu judeu e tinha direitos ao privilégio de cidadão romano. Isso ajudou muito Paulo, nós podemos ver isso, no livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo usou o favorecimento de ser concidadão romano para poder se livrar de várias coisas e dar sequência à pregação do evangelho. Como judeu, conhecia a relação com Deus, com Israel, por meio de pacto. Ele havia aprendido a história de Deus com seu povo e conhecia e confiava no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele já tinha, como fariseu, como ele já era antes de se converter, ele já conhecia a história, até mesmo dos patriarcas. Outra, ser cidadão romano lhe permitia desfrutar de todas as vantagens legais, isso é muito bom, e culturais de sua cidadania. Paulo tinha melhor preparação que a população judia podia oferecer. Então ele desfrutava disso, porque isso até ajudava ele a ir para outros lugares, como no caso de ir para Roma, onde ele foi morto. Estudou com um dos melhores mestres de judeus da sua época. Aprendeu as escrituras do Antigo Testamento e como interpretá-las e aplicá-las. Então, ele teve toda essa escola, tem facilidade. Então, nós também podemos usar também as nossas experiências que nós tivemos, outrora, e até mesmo que nós adquirimos hoje no mundo, para poder também desfrutar dentro do Evangelho, da propagação do Evangelho. O que está acontecendo? Às vezes a gente acha que não, mas não pode fazer isso. Não, pode sim, com certeza, amados. Pode ser, com certeza sim. Então, vemos aqui que Deus preparou Paulo para isso. E ele usou muito bem esse preparo para poder propagar o Evangelho. Agora, você tem marcos espirituais. Os marcos espirituais, na verdade, eles têm uma importância muito grande também para você ser
um grande líder. Tem que ter marcos. O que marcou a sua vida? O que marca a sua vida como líder? Que faz que as pessoas olhem para você e vejam algo que você fez que a qual lhe marcou como liderança. É muito importante, né? Então vamos fazer o seguinte, dê uma pausa se for preciso, aí dedique um tempo, um momento para você escrever alguns dos seus encontros importantes com Deus, né? Escreve eles, né? Eu estou aqui já pensando em muitas coisas que a qual aconteceu comigo como líder e ainda acontece comigo ainda. Então, vai lá, pensa um pouquinho, analisa um pouquinho, escreve no papel e reflita sobre isso, né? Bom, eu quero ler aqui uma história de uma mulher que também teve um papel muito importante na história de Israel. Eu vou ler aqui, né, a história que eu li aqui. Eu quero falar aqui da história de Esther. Esther era uma judia, tinha um primo que de alguma forma era muito desconhecido ali dentro do exílio judaico e era uma estrangeira a qual estava indo ali para poder se integrar aos medos persas. Então o imperador, ele agora está, por causa de uma insubordinação, né, da sua esposa, ele agora precisava arrumar outra esposa. Mardoquai, que era o primo de Esther, teve uma ideia. Vamos lançar, porque Esther era uma mulher bonita, ela tinha todas as chances possíveis para poder ser eleita ou ser aceita ali como esposa do rei. Então Mardoquai tinha em mente o quê? Um meio de preservar a sua nação. É como que ele pressentisse que alguma coisa ruim iria acontecer com a sua nação e que Esther seria uma peça muito importante para ajudar. E que, se ele pressentiu ou não, não sabemos, mas que isso aconteceu, né? Que Amã, na verdade, ele fez uma manobra lá para poder extinguir, acabar com o povo judeu. E a Esther e Mardoquai, na verdade, insistindo com Esther, e ele falou uma coisa para Esther que eu nunca mais esqueci, eu não lembro qual capítulo, mas uma coisa que ele disse para ela: olha, se você não for, Deus usará outro. Aí Esther se despertou e foi lá e fez uma reunião com o rei e disse que Amã queria destruir o povo, inclusive matar a rainha dele, que a rainha dele também seria morta. Bom, nós conhecemos a história que Amã foi crucificado com a forca que ele tinha preparado para Mardoquai. Enfim, Esther conseguiu, com a sua influência, né, ajudar o povo de Israel não ser extinto da face da terra. Amados irmãos, às vezes acontece isso, Deus coloca você em determinado lugar, não é para você apenas estar por estar. Você é uma peça fundamental ali na sua intercessão, nos seus relacionamentos com os que estão ao teu redor. Então você precisa ser essa influência, ser essa pessoa-chave, que quando precisar de uma palavra, precisar de uma oração, precisar de um movimento, você está ali pronto, preciso, para poder auxiliar essas pessoas como Esther estava. Então, vamos agora pedir ao Senhor para nos dar um mapa da nossa vida, né? Para poder desenhar esse mapa, para a gente possa ver que essas experiências que vivemos, né, possa ser útil para outras pessoas também, desenvolverem, né? O mapear a vida é uma forma de você olhar para a sua vida, dispondo os seus componentes de modo que você veja os fatos chaves, padrões potenciais de maneira nova. Isso implica fazer uma historinha do passado, do futuro, para que você se torne um participante ativo desse processo de reescrever a história da sua vida. A meta é levá-lo com clareza e convicção para um relacionamento mais estreitos e semelhante a de Cristo, para um futuro cheio de esperança. Então, vamos viver isso. Vamos viver
esses momentos. Vamos nos deter para olhar a sua vida. Uma linha de tempo conta a história. Você deve ter aprendido a fazer isso com o colégio e resenhar um livro e ao fazer uma tarefa da história. Você simplesmente registra os fatos de uma época histórica, de uma linha que representa anos. Vamos fazer isso também nas nossas vidas. Vamos resenhar, vamos escrever, vamos detalhar aquilo que ao qual tudo eu passei, né? Todos nós temos um livro para escrever. E você precisa escrever o seu livro, o livro da sua história, né? Dar um mapa para que as pessoas possam olhar para você e ver como você saiu de todas aquelas mazelas, de todas aquelas situações e viveu agora. Porque tem muitas coisas que às vezes que você passou, que eu já passei, pode muito bem evitar a outras pessoas também passarem. E o livro serve para isso, a experiência serve para isso. Você precisa fazer isso, mobilizar isso na vida das pessoas também. É muito importante, queridos, que na próxima unidade, dar sequência a esse acróstico serve e a gente vai continuar falando sobre isso. E eu tenho certeza que será muito importante para todos nós. Amém, queridos? Então, eu quero deixar aqui o meu lembrete, que eu sempre deixo, né? O céu é o nosso limite. Amém? E que a bondade e as misericórdias do Senhor venham te seguir, nos seguir para onde quer que formos, e que assim estejamos até a consumação do século, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o amor do Pai e a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e também sobre a sua família, até a consumação do século. Deus te abençoe, até a próxima unidade, em nome de Jesus.